Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, hoje conversando com o deputado Eduardo Carneiro. Vamos para Brasília com o Napoleão de Castro, para a gente iniciar aqui a semana, já sabendo que o nosso Napoleão traz da capital federal. Napoleão, muito boa tarde, é com você. Olá, Luiz. Prazer enorme falar contigo, com o nosso telespectador, com a nossa equipe. Saudar a todos nesta segunda-feira, iniciando a nossa semana de cobertura com as pautas mais importantes dos bastidores políticos aqui na capital brasileira. Semana de ajustes na área ministerial, com avanço da base política do presidente Jair Bolsonaro e a participação do chamado Centrão na base de governo e nos próprios ministérios. E, evidentemente, a última semana, Luiz, do recesso parlamentar aqui em Brasília. Mas agora há pouco, agora pela manhã, eu estava no Senado e são milhares de documentos, subsídios que estão sendo levados à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, cujas equipes técnicas e de assessoramento dos parlamentares estão analisando e que vão servir efetivamente para o debate a partir da próxima terça-feira. De amanhã a 8, a gente tem a volta dos trabalhos no Congresso Nacional e, claro, também a volta dos trabalhos na CPI da pandemia. Um dos debates importantes nesta volta do Congresso Nacional são os ajustes na lei eleitoral, o Código Eleitoral, para valer já para as eleições do ano que vem. A equipe Arapuã acompanhou esse trabalho e a gente traz detalhes para você. Um grande debate em nível de Congresso Nacional este ano tem sido a atualização do Código Eleitoral. O objetivo dos parlamentares é apressar o debate e a aprovação até o mês de outubro, para que possa valer já para as eleições do ano que vem. A deputada Margarete Coelho, que esteve à frente do grupo de trabalho, falou à nossa reportagem sobre os principais temas que estão buscando modificar. O principal ator da cena política é o eleitor. Então, o Código Eleitoral tem que garantir isso a ele, garantir a acessibilidade, garantir uma lei que ele consiga manusear, que ele consiga fazer o controle social das eleições de uma forma informada, bem informada. Então, essa é a viga mestra do nosso código. Não pretendemos fazer grandes mudanças. O que nós precisamos é harmonizar, sistematizar a legislação eleitoral. Exatamente para isso, para que o homem médio, para que a mulher médio consigam entender a legislação, para diminuir a judicialização da política e para que os partidos, os candidatos conheçam bem a lei, não tenham dúvidas sobre ela e o eleitor, que ao fim e ao cabo é o fiscal da cidadania, possa se apoderar dessa legislação e colocá-la em prática. Deputada Margarete Coelho, do estado do Piauí, que presidiu essa comissão especial do debate da reforma eleitoral. De Brasília, nesta segunda-feira de notícias, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Deputado Eduardo Carneiro, como é que o PROS vai se pronunciar lá em Brasília sobre esses temas específicos, a reforma eleitoral, a questão do voto impresso e também o fundão eleitoral? O PROS voltou para aumentar esse fundão eleitoral aí? Na realidade, em relação à legislação eleitoral, o PROS ele tem se posicionado contrário ao Distritão. Ele acredita, e o presidente nacional, conversando conosco recentemente, ele acha que a gente irá diminuir a representatividade de algumas minorias. Para as pessoas entenderem, o Distritão é o voto, elege quem é mais votado. Os 36 mais votados deputado estadual e os 12 deputados federais mais votados. Quem é contra diz que isso aí atrapalha a renovação, vai ficar eleito quem já está no mandato. Então, essa é uma posição do partido a nível nacional. Em relação à questão do voto impresso, eu não vi nenhuma declaração nesse sentido por parte do presidente. No entanto, eu defendo particularmente que nós temos hoje uma urna eletrônica, que ela é segura, que ela vem dando os resultados à população fidedignamente. Eu não vejo a necessidade do voto impresso. Isso é uma opinião minha, não do partido. Se eu falo como Eduardo Carneiro, deputado estadual. Em relação ao fundão eleitoral, praticamente 70%, 80% da Câmara Federal ela aprovou esse aumento do fundão, entre eles os deputados federais do nosso partido, do PROS. Portanto, essa é uma discussão bem mais ampla. Eu acredito que o presidente já disse que vai ter a questão, vai ter o veto, né? Então vai ter continuar essa discussão, lá vai encaminhar para o Senado, então ainda tem aí um período para se discutir essa questão da legislação eleitoral. Mas você acha que precisa de mais dinheiro para fazer a campanha de 2022, deputado? No entanto, o que é que eu acredito? Eu acredito que é necessário ter um fundo,
não acredito que seja tão grande como estão aumentando nesse momento. Até porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Sempre existiu na política do Brasil o Caixa 2. E nesse Caixa 2, ele muitas vezes tirava o dinheiro da população, sem a população ter conhecimento do que estava sendo feito. O fundo eleitoral, ele na verdade, ele dá transparência a esse recurso e deixa ali reservado para as campanhas políticas eleitorais um valor, um quantitativo X. Eu acredito que a modalidade, ela é uma modalidade que deve continuar. No entanto, eu não sou favorável que ela tenha um aumento tão grande como foi agora colocado como proposta e aprovado pelo Congresso. Então, espera que o presidente possa vetar. Espero que o presidente vete e volte para a discussão para ver aí qual o tamanho razoável aí para esse fundo eleitoral. E por falar em presidente da República, você quer estar com um palanque de que candidato a presidente da República em 2022? Luiz, eu sempre tomei minhas posições muito partidárias. Na campanha passada, eu imaginei, na eleição de presidente da República, eu tinha um candidato de minha preferência, que era o candidato à época, pré-candidato Álvaro Dias. No entanto, a partir do momento que o PRTB, meu partido à época, ele indicou o general Hamilton Mourão para vice de Bolsonaro, eu automaticamente tomei minha decisão partidária e acompanhei e segui o meu partido. Não fazia sentido eu representar o partido do vice-presidente da República, candidato a vice-presidente da República aqui no estado da Paraíba e não acompanhar o meu partido a nível nacional. Desta forma, agora com o PROS, nós vamos proceder da mesma maneira. Vamos esperar qual o encaminhamento que o nosso presidente vai dar agora nessas eleições. Essas tratativas a nível nacional, você sabe que isso se dará mais adiante um pouco. No entanto, nós vamos conversar, dialogar com o presidente nacional e seguir as diretrizes do partido. Eu, particularmente, espero que surjam outras lideranças, que surjam outras figuras que possam nos representar. E eu conversava até recentemente, fala-se muito em terceira via, fala-se nas últimas declarações do presidente Bolsonaro dizendo que hoje era centrão e do outro lado tem a esquerda, então precisaria realmente ter alguém mais liberal e que pudesse defender mais o conservadorismo. Eu acho que o melhor nome nesse sentido seria o próprio general Mourão, que hoje é vice-presidente. Não sei se o presidente teria a disposição de abrir uma dissidência junto ao bloco do presidente Bolsonaro. Mas existe essa... Não vejo nesse momento. Eu estou falando algo que seria um bom candidato, né? Uma conjectura aqui. Mas eu torço muito que surja outras opções para que a população possa decidir e sair um pouco desse extremismo que está hoje, já sendo colocado 1 ano e meio antes da eleição, mas um extremismo terrível que eu acredito que não é bom para o nosso país. Por que você acha que o vice-presidente Mourão esfriou na relação com o presidente Jair Bolsonaro aí? Foi esfriando ao longo do tempo, né? O presidente não deu o tamanho devido e as atribuições que tinha competência de carregar o presidente, o vice-presidente Mourão. Isso ficou muito claro. Às vezes que o vice-presidente Mourão quis assumir algumas atribuições, ele foi podado nesse momento. Então, com isso, naturalmente, tiveram algumas divergências com os filhos do presidente, algumas divergências com alguns atores de dentro do próprio governo, mas sempre chancelado e dialogando muito bem com aquela ala ali, mais militarista, dentro do governo do presidente Bolsonaro. Mas, sem dúvida nenhuma, quando se coloca, nós entendemos e identificamos que é um dos melhores quadros que o Brasil produziu nos últimos tempos à política, porque tem uma capacidade, um discernimento de diálogo muito forte, um desenvolvimentista que quer muito desenvolver o nosso Brasil, mas que, infelizmente, não teve a condição como vice-presidente de assim o fazer. Nos ajude a entender um pouco. O que é que você acha que deve ser aí, politicamente falando, o destino do vice-presidente Hamilton Mourão a partir de 2022 ou após 2022? Você acha que ele se mantém na política, procura se manter na política de alguma forma ou não? Encerra esse ciclo dele aí com esse mandato de Bolsonaro? Fala-se que ele poderá ser candidato a senador em algum estado, né? Isso foi algo de interno, até no próprio PRTB, nas últimas reuniões que nós tivemos, que eu ainda estou no PRTB e tenho uma excelente relação com a direção nacional, inclusive perdemos aí recentemente o nosso presidente nacional, Levi Fidelis, uma figura fantástica que nós, ao Covid, mais uma pessoa que a Covid levou. Mas dialogamos muito com o partido e nessas últimas discussões nós falávamos sobre o presidente Mourão e uma das alternativas era justamente ele ir disputar, caso não seja reconduzido à vice-presidência, vá disputar uma vaga no Senado Federal. Então, acho que pode ser o destino, mas o presidente é muito desprendido. Quem conhece o presidente, você teve a oportunidade de entrevistá-lo. No frente a frente. Né, no frente a frente.
seu programa e ele é muito desprendido da vaidade de cargo público. Portanto, eu não tenho certeiramente a opinião a dar em relação a isso. Mas acredito que ele precisa, na verdade, estar militando politicamente porque é um quadro fantástico da nosso Brasil. Bom demais. Você registrou aí a entrevista que o vice-presidente Hamilton Mourão concedeu ao Frente a Frente aqui da TV Arapuã no ano passado, mas registrar que hoje, nessa segunda-feira, quem vai estar no Sistema Arapuã dando uma entrevista, lá de Brasília, naturalmente, conectado conosco, é o presidente Jair Bolsonaro, que a partir das 5 horas da tarde, ali no programa 60 Minutos da Arapuã FM, em rede para todo o estado, vai estar conosco ali, Bruno Pereira, que comanda ali os 60 Minutos, e toda uma equipe entrevistando ao vivo o presidente Jair Bolsonaro. Então você não pode perder, 5 horas da tarde, marcado lá para você acompanhar essa entrevista que merece ser aí bombástica. A outra informação é de que o presidente do MDB de João Pessoa, o vereador Miquica Leitão, numa reunião anunciou hoje a defesa do nome do senador veneziano Vital do Rego como candidato ao governo do estado nas eleições de 2022. Miquica soltou aí essa bomba dentro do MDB e correu para poder fazer aí as repercussões e avaliações. Deputado, para a gente fechar, qual é a sua pauta de atuação lá na Assembleia para esse segundo semestre? Vamos, naturalmente, retomar a nossa ouvidoria popular. É algo que tem feito muita falta ao nosso mandato, porque a ouvidoria popular nós visitamos os municípios, visitamos todo o estado, ouvindo as pessoas pessoalmente, presencialmente, escutando essas demandas e levando para a Assembleia Legislativa. E, naturalmente, fortalecer a nossa Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico. Hoje eu também estou representando a UNALI como secretário, como presidente da Secretaria de Empreendedorismo da UNALI a nível nacional. Então vamos fazer várias discussões daqui para o final do ano. Temos já agora no final de agosto uma agenda em Aracaju. Nós temos ainda no final de setembro, comecinho de outubro, no Rio Grande do Sul, para discutir o empreendedorismo e as saídas do Brasil do ponto de vista do desenvolvimento econômico. As perspectivas são melhores. Exatamente. Aí nós vamos aí percorrer o Brasil e percorremos naturalmente os municípios da Paraíba e poder corresponder à confiança da nossa população com muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Tá aí, deputado Eduardo Carneiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Boa sorte aí no seu mandato. Eu que agradeço, Luiz, e estou sempre à disposição. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Ok, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.